Olá, meus amigos, mais um dia, mais um episódio do nosso podcast, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre dúvidas e mais dúvidas que uma família pode ter em um processo de constituição de holding familiar. Pois bem, vamos lá. Eu vou começar por aqui, vou citando como nós já estamos de costume, né? E conforme eu for fazendo as perguntas, eu vou abordando cada uma delas de forma a tentar aí espalhar mais conhecimento nesse assunto que com certeza é de grande valia para muitas famílias no Brasil. Pois bem, vamos lá. Aquisição de novos imóveis após já ter concluído o processo da sua holding familiar é possível? E a resposta é sim, é claro que é possível. A qualquer momento a família pode adquirir novos imóveis e aí esses imóveis eles vão sendo trazidos para a holding familiar conforme o tempo vai passando. Então todo o sistema ele é construído, né, de uma forma robusta, né? E o patriarca, a matriarca, aquelas pessoas que deram início a uma holding e depois naturalmente fizeram o processo de sucessão, eles têm sempre ali uma forma de estar trazendo mais patrimônios, caso eles ainda estejam construindo, né? Comprando mais bens, enfim, crescendo o seu patrimônio. Isso a todo momento é possível, existe técnica para isso, né, com uma boa orientação, você traz isso para a sua holding familiar e consegue também fazer o processo de sucessão na sequência, estando sempre com uma holding atualizada, digamos assim, certo? Doutor, existe alguma cláusula de proteção para a empresa ao se constituir uma holding familiar? E sim, a resposta também é sim, não só uma cláusula, mas existem várias cláusulas. Isso, para falar a verdade, é o que mais tem. São dispositivos, né, que estão ali estipulados no contrato social da empresa. Isso daí, inclusive, vai ser determinado pelos pais, por aqueles que decidiram constituir um sistema de holding familiar. Então, não só as cláusulas padrões de proteção, mas também todas as outras que você entender necessário, né, para o seu processo familiar, para que a sua família consiga fazer o que ela quer, para que a sua vontade prospere no final das contas. Então, sim, existem várias formas, né, de conseguir uma proteção do patrimônio. É justo falar, né, que essa proteção ela não é absoluta, né, mas como tudo no direito. Só que nós não conhecemos outra forma, né, atualmente no sistema jurídico de trazer tanta proteção como um sistema de holding familiar, certo? Ok, essa aqui é um pouquinho engraçada agora, mandaram para mim. Doutor, como ter uma holding, né, ter um sistema que traz vantagem para os ricos sendo pobre? Aí, peraí, vamos primeiro de tudo esclarecer uma coisa. O sistema de holding familiar, ele não é um sistema exclusivo de ricos, de pessoas ricas e abastadas. Muito pelo contrário, isso já foi, isso já aconteceu. Há um tempo atrás no Brasil, somente famílias com muito dinheiro, né, e aquelas que tinham acesso às grandes bancas de advocacia, que poderiam constituir um sistema de holding familiar. Mas isso não é verdade agora, não é o que vem acontecendo no momento no país. A informação ela está muito difundida, né? Isso está se democratizando. Então, uma família de classe média, uma família trabalhadora, nós digamos assim, né, que conseguiu constituir certo patrimônio ao longo da vida, ela pode muito bem se beneficiar de um sistema de holding familiar. E é claro, né, existe um investimento para que esse sistema aconteça. Contudo, isso pode ser muito bem planejado de acordo com a sua capacidade financeira, certo? Então você consegue ali entender ao longo de um processo quanto vai te custar o seu sistema, o sistema da sua família, e você consegue fazer a execução desse sistema de modo que encaixe no seu orçamento, de modo planejado. E isso por si só, já é uma grande vantagem em relação ao inventário, que, por exemplo, você nunca vai conseguir planejar o seu inventário. O inventário ele acontece na hora da morte do titular e os seus herdeiros ele tem que arcar com isso. Se ele não arcar, o processo não anda, né? Então, sim, essa é uma coisa muito bacana e, mais importante, acessível a todos que trabalham, né, e que conseguiram certo patrimônio ao longo da vida. Ok.
Então, pergunta interessante essa, né? Pergunta que às vezes as pessoas acham que não podem ter acesso ao sistema. Às vezes as pessoas elas deixam de pesquisar algo que poderiam pesquisar, deixam de se inteirar sobre um tema e muitas vezes deixam de fazer uma consulta achando que aquele serviço não é para ela. Muito pelo contrário. Então, assim, vale a pena você saber um pouco mais, né, do que a gente está falando, vale a pena você, inclusive, seguir o nosso canal, né? Desde já peço para que se inscreva aqui no canal, marque a opção de um sininho, isso vai fazer com que você receba sempre notificações quando a gente publicar algum conteúdo, certo? Então, pergunta clássica agora, né? Como é formada a estrutura de uma holding familiar? Muitas vezes eu recebo essa pergunta, né, logo de cara. Às vezes na primeira sessão ali que a gente está fazendo com o cliente, é que nós chamamos de sessão de viabilidade, o cliente já quer saber como que vai funcionar a estrutura da holding dele. Mas o que eu tenho para te dizer é que isso depende, e sim, a resposta é depende, porque neste tipo de serviço existem muitas situações que são personalíssimas, ou seja, são situações particulares. Só fazendo o trabalho, ou pelo menos fazendo um estudo em cima daquela família, que a gente vai conseguir entender como que pode ser feita a estrutura da família. Por quê? Porque cada família é uma família, cada realidade é uma realidade. Né? Então, por exemplo, só, né, a título de exemplo, tem pessoas, tem famílias que um CNPJ ele é suficiente para fazer o projeto de holding familiar daquela família. Agora, tem outras famílias que elas precisam de 3, 4, 5 CNPJs. Depende do patrimônio, depende da atividade econômica exercida, se houver atividade econômica, depende do tipo de imóvel que cada um tem e qual é a possível destinação para cada um deles. Depende se essa família tem investimentos ou não tem investimentos. Então, assim, você entende que é complicado dar uma receita? Não existe receita. Para fazer holding é desse jeito. Não tem. Existe um estudo sobre o patrimônio e a realidade de uma família. E a partir desse estudo, nós conseguimos entender qual é o caminho correto para construir o sistema de holding familiar dessas pessoas. Muito interessante de se dizer, porque às vezes as pessoas acham que podem ter uma resposta na ponta da língua, né? Às vezes nós recebemos pedidos no site como se fosse um orçamento, né? A pessoa querendo que a gente simplesmente mande uma proposta. E isso responde um pouquinho, né, por que não dá para ser dessa forma. Então, seguindo aqui, uma próxima pergunta. Os filhos menores podem ser sócios de uma sociedade? Vamos lá, então. Os filhos menores podem ser sócio de uma sociedade, apesar de soar um pouco estranho, sim, eles podem, inclusive sendo menores. São vários os casos, muitas das vezes, até a maior parte dos casos, eu posso dizer assim, de filhos que são menores ainda, e isso não tem nenhum problema, certo? O filho ele vai configurar ali como sócio no CNPJ, mas ele a todo momento ele vai ser representado pelos seus pais. Então a legislação ela permite, né, que aqueles indivíduos, ainda que eles não tenham a devida capacidade de entendimento, né, a capacidade jurídica que nós falamos, eles têm quem represente eles, que são os próprios pais. Então, no momento de fazer uma assinatura no documento, por exemplo, serão os pais deles. E depois de determinada idade, né, eles não são mais representados. Existe um outro termo, mas aí a coisa técnica eu não quero trazer, né? Eles seriam assistidos, eu não quero trazer isso para cá porque eu não quero embananar sua cabeça com juridiquês. Né? Mas sim, eles podem e inclusive muitas vezes acontece isso. E isso nada impede que o sistema ele ocorra e que o seu planejamento sucessório seja feito. Na verdade, isso é uma coisa muito comum, né, para quem mexe, quem está acostumado a mexer com empresas como nós. Isso é bem comum. Muitas vezes o empresário ele abre negócios. Doutor, tem eficiência tributária num sistema de holding familiar? Aí eu vou falar, opa, se tem. É claro que tem. E, na verdade, isso é uma das coisas que as pessoas mais buscam. A gente acaba, né, percebendo ao longo do tempo, conforme a gente vai fazendo atendimento, que o que as pessoas mais querem saber é exatamente quanto que elas vão economizar no processo. Às vezes, elas até se apegam demais nisso, sendo que existe uma série de outros benefícios. Então, sim, existe uma economia tributária e ela pode ser gigantesca.
né, dependendo de como for conduzido o seu processo de criação do seu sistema, né? Tanto ela pode ser gigantesca como ela pode ser muito baixa. Então, assim, eu já recebi vários casos aqui no escritório, né, de pessoas que achavam que tinha uma hold familiar. Ou, assim, não recebi aqui, mas eu analisei, né, elas achavam que tinha, e você vai entender como funcionou o processo dela. Funcionou de uma forma que poderia ter sido bem diferente. E aí a família não teve a economia tributária que poderia ter. Ou então, por estar em determinado município, né, que cria alguma forma de atrapalhar isso, ou por estar em um município que tem um entendimento diferente, né, um entendimento que choque ali com o entendimento atual, isso pode acabar resultando em uma economia tributária um pouco menor. Mas, no final das contas, sempre tem alguma economia tributária. E ainda que ela seja pouca, né, que ela seja pequena, você acaba se valendo ali dos outros benefícios da holding. Então, por falar em outros benefícios, eu queria falar agora sobre benefícios indiretos que existem dentro de um sistema de planejamento sucessório. Aí você vai me falar, uai, como assim benefícios indiretos, Vitor? Sim, porque ainda dentro do que a gente estava falando, todo mundo acha que o grande benefício de um sistema de planejamento sucessório é a economia de tributos. E é claro que é, todo mundo quer economizar dinheiro, né? Mas isso é a cereja do bolo. Se eu pudesse te falar a verdade, e eu posso, eu vou te contar quais são os 10 grandes benefícios indiretos que incidem num sistema como esse. Pois bem, primeiro deles é o planejamento sucessório em vida. Então, os pais, eles conseguem simplesmente fazer a sucessão do seu patrimônio estando em vida, o que é muito bom. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, manter o direito total e ilimitado do patrimônio. Então, a todo tempo você é dono do patrimônio e ele continua sendo seu sempre, sem você ter que se desfazer dele por nada, a não ser que você não queira. 3. Proteção contra execução de credores. E se você não sabe o que é credores, é assim, se você ou alguém da sua família está devendo algo para alguém, essa pessoa é um credor seu. Então existe um processo de proteção muito bem desenhado num sistema como esse. 4. Proteção contra terceiros indesejáveis. E aí, quem são os terceiros indesejáveis nesse caso? Nós estamos falando de genros e noras, exatamente. Se por acaso ali os seus filhos venham a se divorciar e aí eles venham a ter problemas com essas pessoas, eles seriam os terceiros indesejáveis e o sistema ele é protegido contra isso. 5. Existe, é claro, a questão do desconto na aquisição de carros, de veículos. Então, assim, não deixa de ser, né, uma vantagem, por mais que aí vai ter pessoas que optam por não fazer, ou vão ter aqueles que entendem que não é tão viável, mas é uma vantagem que existe. A facilidade de vender ou trocar imóveis, né? Principalmente quando a gente fala assim de uma troca entre pessoas da mesma família, porque veja, ali num sistema como esse, todos os imóveis eles são de posse, né, daquele CNPJ. Então você faz o que você quiser ali dentre os donos do CNPJ de uma maneira muito mais fácil se você tivesse que estar dividindo isso em vários nomes, né, em vários CPFs. Além de, né, você não depender de autorização ali dos terceiros indesejáveis para que as coisas aconteçam. 6, acho que eu estou na ordem certa, a segregação de riscos. Então, como assim? Para aquelas famílias que possuem atividade econômica, né, famílias de empresários, você consegue segregar uma quantidade de risco considerável. 7, então no caso de famílias que têm ali uma estrutura mais robusta, né, você consegue utilizar ali um tipo de empresa específica que nós chamamos de sociedades anônimas, que vai proteger dados, né, vai conseguir fazer com que as informações fiquem mais protegidas e que isso aí não vaze, não fique público, né, no registro mercantil. 8. Cláusula de call. Call é a possibilidade de redistribuir a todo tempo ali as participações, desde que isso seja, né, estruturado de uma maneira correta. Então isso é uma coisa muito bacana, eu posso explicar isso de forma mais específica com um vídeo inteiro só para falar de call.
Outra coisa também muito comum é instituir o usufruto, para que você possa, ao tempo todo, mesmo que você já tenha feito ali a sucessão, ser dono e mandar e desmandar naquilo que você quer fazer com aquele patrimônio. Inclusive, se você quiser pegar ele de volta, certo? Então, eu não sei, eu acho que eu falei aqui de forma completa dos 10 benefícios, 9 ou 10, estou meio perdido, mas eu trouxe para vocês aqui vários benefícios que são indiretos. Então, veja, ainda que você não tenha nenhum benefício tributário, faz de conta que o seu processo de constituição ali de um sistema de holding familiar, ele resulte em zero de economias tributárias, você tem esses 10 grandes motivos que já são suficientes para te convencer a criar uma holding familiar, uma holding para o seu planejamento sucessório da sua família. Então, entende? Não é só a questão de economizar tributos. É claro que é muito bom, mas se não der, já existem vários outros motivos. Na verdade, eu vou falar uma coisa. Eu acredito que todas as famílias do Brasil que têm patrimônio deveriam ter a sua própria holding familiar um dia. E é acreditando nisso que eu sigo e continuo mais um episódio. Eu agradeço aqui a presença de você no nosso canal, nos nossos vídeos. E se você quer continuar recebendo esse conteúdo, basta se inscrever nas nossas redes sociais que eu estarei aqui informando muito mais. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.